Campinas e região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2025 no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Com a equipe líder de audiência eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio! Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Olha, o INSS mudou as regras para trabalhadoras autônomas receberem o salário maternidade depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora basta ter pago uma única contribuição para ter o direito ao benefício, como já acontece com quem tem carteira assinada. Antes, as autônomas precisavam ter feito entre 5 e 10 pagamentos ao INSS, dependendo aí da data do pedido. Essa diferença foi considerada inconstitucional pelo STF em março do ano passado. Por isso, a Instrução Normativa número 188, publicada no Diário Oficial da União, passou a valer desde o dia 5 de abril de 2024. Com isso, quem teve o benefício negado por falta de contribuições pode pedir de novo pelo site, pelo aplicativo Meu INSS ou até acionar a Justiça, apresentando documentos como a certidão de nascimento do filho. Inclusive, o impacto deve ser alto. Só neste ano, o custo extra pode ficar entre 2 bilhões de reais. Nos próximos anos, a previsão é de gastos ainda maiores, chegando a 16 bilhões de reais em 2029. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos começar a falar em esportes para você aqui na Rádio Bandeirantes. Comigo e com o timaço de Carlos Batista, até meio-dia. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Suspenso pelo terceiro amarelo, Maguinho desfalca a Ponte pela primeira vez na temporada. Lateral direito esteve em campo em todos os 25 jogos da equipe alvinegra. Por outro lado, Alberto Valentim vai contar com o retorno de Gé. Atacante cumpriu suspensão diante do São Bernardo e deve voltar à equipe titular no próximo jogo contra o Floresta. Com o fim da 12ª rodada, Guarani caiu para a 11ª colocação. Bugre foi ultrapassado pelo Brusque, que venceu o Maringá na noite de ontem. Pela Copa Paulista, Guarani derrotou o Lanterna Rio Branco por 1-0 no Brinco e subiu para a 3ª colocação do Grupo 3. Responsável pela vitória do Bugre,
Michel marcou seu primeiro gol como profissional. Vojvoda não é mais técnico do Fortaleza. O treinador foi demitido do cargo após derrota no clássico para o Ceará no Brasileirão. Argentino comandou a equipe por mais de 4 anos e conquistou 5 títulos. Fluminense recusa a primeira proposta do Wolves, time inglês, para vender John Arias. O valor foi de 20 milhões de euros, mas ingleses pretendem enviar nova oferta. O colombiano reforçou mais uma vez o desejo de ir para a Premier League na reapresentação desta segunda-feira. Real Madrid pede à FIFA que Copa do Mundo de Clubes aconteça a cada 2 anos. Sucesso comercial do evento, responsável pela venda de 25% dos ingressos, Clube Espanhol pressiona Gianni Infantino, presidente da FIFA, por Mundial Bienal. Rádio Bandeirantes. 971021493. O WhatsApp é à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho sua mensagem vai pro ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Guarani sobre o Rio Branco em jogo realizado ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a 5ª rodada, grupo 3 da Copa Paulista de Futebol. Bugre venceu pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Michael. Fred, Cauê, Rafael, Nicolas, Titi, Vitinho, Vinícius Yuji, JP, Galvão e Gabriel Mota, Ryuta, Takahashi, Michael e João Vitor. Este foi o time do Guarani do Marcelo Cordeiro. Entraram ainda no decorrer do jogo Lucas Rafael, Lucas Macedo, Pablo e Lucas Martins, além de Raí Nascimento. O Rio Branco de Sandro, Zé Augusto, Jean Pablo, Renan Tavares e Sendeski, Moisés, Felipe Muranga e Marcelinho, Diego Lanzarini, Vinícius Peixoto e Lucas. A equipe do técnico Fábio Totti. 562 torcedores, o único gol do jogo marcado pelo Michael. 11 minutos do primeiro tempo, arbitragem do Fabiano Monteiro dos Santos. Deu bugre. Copa Paulista, última rodada do primeiro turno no Brinco, nesta segunda-feira. Guarani 1, Rio Branco 0. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender aqui os nossos queridos ouvintes. Vamos lá. Ontem, pela transmissão da TV, o jogo do Guarani Rio Branco pela Copa Paulista, que já havia iniciado, e quando a TV focalizou o ataque do Guarani pela direita,
vi um anão em campo. Só depois que caiu a ficha que era o Ryuta Takahashi, no Colombini. Eu não assisti o jogo, né? Eu preciso assistir para ver o Ryuta jogando. Bom dia, CH. Por que não se comenta sobre a Fórmula 1 para ser transmitido pela Band? Eu fiquei muito chateado com isso, tenho certezas que muita gente não sabe. Na verdade, segundo informações, a Globo tem os direitos a partir do ano que vem. Vai ser uma pena, realmente. Mas a vida tem que seguir, não tem jeito. Né? Essa é a informação de momento, que o ano que vem a Fórmula 1 vai para a Globo. E vamos aguardar o que vai acontecer, né? Ponte Preta, no máximo que ela pode chegar entre os 8, pois apenas em um jogo ela marcou 2 gols na Série C. Deixa eu ver aqui. Nada vai parar o Guarani, nem a arbitragem medíocre. Bugrão rumo à classificação. Roberto Vila Marieta. Tomara que você tenha razão, viu, Roberto? Tomara. Bom dia, Xará. Ponte, Miguel na esquerda, Everton Brito na direita. E Everton Brito na direita, Elvis Vivo, Serginho Dudu. Vamos dar o senhor treineiro 4-3-3. Coragem, abraços. Não sei se o treinador vai mexer, não. Vamos ver. Se a Ponte Preta almeja algo melhor futuramente, necessita a contratação de 5 a 6 jogadores. Paulo Bonfim. Você sabe que você tem razão, né? Porque, muito bem, vamos imaginar que o trabalho esteja sendo bem feito e a execução do plano de jogo e dos treinamentos não está acontecendo. Você tem que trocar os jogadores. Agora, tem jogador na regra 3, na reserva, para substituir quem está jogando? Sei. Tenho dúvidas. Eu tenho certeza absoluta que a Ponte precisa contratar, se ela quiser algo diferente no campeonato. Agora, isso aí é com a diretoria, né? O que falta para esse time da Ponte são os antigos pontas. Função exercida por Jonathan Cafu, Ratamoto, Guipira, jogadores que partem para cima em direção ao gol. Se algum dirigente da Ponte estiver ouvindo, façam uma consulta onde anda e como se encontra o Pimentinha, ex-Sampaio Correia. 9 certo para nos conduzir ao acesso. Deixa eu ver quem que mandou essa mensagem aqui. Acho que é o Paulo Neves, é isso mesmo. Valeu, Paulo. O ruim vai ser aquela mulherada narrando, nada contra as mulheres, mas não tem a essência que o nosso "cê tá louco" Sérgio Maurício tem. Deve ser o Everaldo Marques que vai tocar as transmissões com o Luiz Roberto na Globo. Essa é a informação que eu tenho, né? O Everaldo é um amigo de longa data e acho que ele tem competência como tem o Sérgio Maurício. Agora, o problema é o tempo de espaço que a Globo vai conceder para a Fórmula 1, né? O que a Band fez nos últimos 5 anos foi um negócio exemplar. Trabalho maravilhoso, né? Cobrindo todos os treinamentos, desde os livres até os classificatórios, todas as corridas. O Sport TV vai cobrir todas as corridas. Mas a Globo, no canal aberto, só as principais. Tem gente comemorando aqui a ida da Fórmula 1 para a Globo. Tá bom. Eu não tô comemorando, não. 11h44 em Campinas. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Hoje com Breno Beretta. Oi, CH. Ponte Preta segue de olho no Floresta. Jogo no próximo sábado, 7h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli, onde a Macaca vai buscar a reabilitação. O atacante Gé deverá ser a principal novidade no time. Ele cumpriu suspensão na partida contra o São Bernardo, a derrota por 2-0 fora de casa, e fez muita falta no poderio ofensivo, até porque ele é um dos principais jogadores da Ponte Preta e o principal atacante. Por outro lado, Maguinho, lateral direito,
tomou o terceiro cartão amarelo, está fora da partida de sábado. O técnico Alberto Valentim tem algumas opções, como Luiz Felipe, João Gabriel e também o Pacheco. Luiz Felipe, aliás, vem entrando nas partidas, ele atua tanto como volante quanto lateral direito. E eu acredito nessa possibilidade da entrada do Luiz Felipe no lugar do Maguinho. Nas demais posições, Alberto Valentim tem todos os jogadores à disposição. É claro, ele deve mudar o esquema também, tirando um dos 3 zagueiros para deixar o time mais ofensivo. E de volta, o Gé jogando com o Jean Dias e o Everton Brito, trio de ataque que costuma jogar em casa no estádio Moisés Lucarelli. Nessa rodada, a Ponte se distanciou um pouco do Caxias, que é o primeiro colocado. Caxias tem 27, a Ponte 23. Vale lembrar que depois do jogo contra o Floresta, a Ponte vai encarar o Caxias fora de casa. Mais um jogo de 6 pontos para a Macaca, até pensando na liderança da Série C do Brasileiro. E depois do Caxias tem um grande derby marcado para o dia 2 de agosto, um sábado, 5 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Valeu, CH! Valeu. Todo mundo aqui com uma série de sugestões, né? Gustavo Teles, enfim. Poxa, pena que o Gé não jogou. Não deu para o amigo verificar a barriga do Gé. Abração, CH. Renato Grácia. Eu vou prestar atenção no próximo jogo aí, mas não tenho percebido isso, não. Se ele tá fora de forma ou não, acho que não tá, não. Mas, de qualquer maneira, eu vou verificar. Não tenha nenhuma dúvida disso. Não é? Não tenha dúvida disso. 11h47, Gleger Zorzin, chegando agora para comentar a Ponte Preta. Fala, Gleger, bom dia. CH, bom dia, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, CH, depois da derrota ponte-pretana para o São Bernardo, né? A rodada, dá para dizer que a rodada meio que favoreceu a Macaquinha, né? Que permanece na segunda colocação da Série C, mesmo com o resultado de derrota. Agora a Ponte tem um compromisso importante, jogando em casa contra o Floresta, né? Um jogo difícil também. A gente sabe, né, CH, que esse campeonato é um campeonato muito difícil, nível técnico muito baixo, jogos truncados, jogos difíceis. A Ponte que não vai poder contar com o Maguinho, lateral direito. E vamos ver o que vai preparar o Alberto Valentim para essa partida. Tem a volta do Gé, que é importante também, esse retorno do centroavante ponte-pretano. Estava suspenso na última rodada e não tem a dúvida de que fez falta. Então a expectativa é de que a Ponte consiga, né? Agora vai precisar andar um pouco mais, porque o Caxias venceu, né? E abriu aí uma diferença que mesmo com a derrota e a vitória da Ponte, a Ponte não assume a liderança. Então, Caxias que permanece aí na liderança isolada da competição, fazendo um campeonato muito sólido, né? Equipe gaúcha, a equipe lá do Rio Grande do Sul. E, sem dúvida nenhuma, a Ponte precisando melhorar a sua performance, né? Melhorar o seu futebol, melhorar o seu desempenho, para que ela possa, sem dúvida nenhuma, buscar o seu primeiro objetivo, que é a classificação. Está muito próxima, viu, CH? A Ponte está muito próxima de conquistar a classificação, mas é importante que fique na parte de cima da tabela para que os confrontos na próxima fase não sejam tão difíceis, né? Mas eu acredito, sem dúvida nenhuma, que qualquer colocação que você ficar, qualquer grupo que você cair, não tenha dúvida que será muito difícil e que será um campeonato totalmente novo, totalmente diferente. A segunda fase, né? A segunda fase decisiva, digamos assim, da Série C. Pessoal perguntando aqui se o derby vai ser transmitido aqui na tela da Band. Vai. Dia 2 de agosto, o derby, direto do Majestoso, nós vamos transmitir pela TV. Tá bom? Beleza? Em Campinas, 11h50 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. De volta, Breno Beretta.
Oi, CH. Após a vitória de ontem 1-0 sobre a equipe do Rio Branco pela Copa Paulista, o técnico Marcelo Cordeiro falou a respeito de como foi a semana de treinamentos. Com relação ao planejamento, essa semana nós mudamos um pouco. Por exemplo, o time que iniciou a partida foi o time que treinou comigo a semana inteira. É claro que a gente tem um problema, né, que é a questão do plantel, né? A gente utiliza muitos meninos do 20. Os meninos do 20 jogaram, por exemplo, na sexta-feira. Então, esses atletas vieram fazer parte do grupo apenas no sábado. Né? Fizeram regenerativo, mas acompanharam a atividade para poder entender o processo, né, de treinamento, como a gente gostaria de jogar. Mas aí, da equipe que começou, a equipe titular que começou, apenas o Vitinho que teve que treinar com a gente a partir da sexta-feira. Os outros todos estiveram durante a semana. Nós acabamos perdendo o Vinícius Cauê com desconforto, então a gente precisou do Vitinho um pouco antes. Mas nós, né, gostamos principalmente da primeira etapa. Né? Enquanto a gente teve a equipe ali controlando o jogo, tivemos a oportunidade de fazer um gol, poderíamos ter feito outros gols, e aí a tomada de decisão que acontece nos mais jovens, eles vão errar bastante. Mas saiu feliz pela vitória. O Guarani chegou aos 7 pontos no Grupo C, terceira posição. No próximo sábado vai enfrentar a equipe do Paulista, 15h, em Jundiaí. Quanto ao time que disputa a Série C do Brasileiro, uma semana cheia de preparação antes do jogo de segunda-feira, 19h30, contra o Anápolis, fora de casa. Esse jogo lá em Goiás é importante para o Guarani tentar buscar os pontos perdidos dentro de casa. E o técnico Marcelo Fernandes ainda não sabe se vai poder contar com o Kelvin. Jogador que saiu sentindo dores musculares na coxa, foi substituído no empate com o Ituano. Isaac, que não atuou nessa partida, pois estava muito gripado, a expectativa é que ele volte a ficar à disposição do treinador. Nas demais posições, o técnico bugrino não tem nenhum problema para escalar o time. Valeu, CH! Obrigado, Breno. Obrigado pelas suas informações. O pessoal continua ainda se manifestando, né? Muita gente elogiando o Guarani que ganhou do Rio Branco. Vitória importante, colocou o Guarani no G4, né? Tomou o lugar do meu Paulista que perdeu em casa para o 15 de Piracicaba. Vamos continuar acompanhando, mas eu tenho a impressão que o Guarani vai se classificar. De qualquer maneira, vamos ficar atentos. 11h53 e agora Gleger Zorzin falando do Guarani. Importante essa vitória do Guarani na Copa Paulista, né? O Guarani que assume agora a terceira colocação do grupo, está entre os classificados, esse é o primeiro objetivo. Não é isso, CH? Agora, falando da Série C, você vê que um tropeço, na verdade, dá para dizer que foi tropeço, né? O empate em casa no jogo contra o Ituano do Guarani, o Guarani que teve um gol anulado, que teve um gol perdido pelo Brunão, né? A bola pegou na trave, ele tirou bem do goleiro, mas acabou não tendo a mesma sorte de sempre o Brunão. A bola pegou na trave e acabou saindo. Mas o Guarani que não teve um bom início de competição e paga o preço agora, né? Você vê que, apesar de toda a sequência importante, jogos sem derrota, o Guarani ainda é o 11º colocado na tábua de classificação. Precisa melhorar, precisa ter mais uma sequência de vitórias para entrar de vez no G8 e daí buscar o seu primeiro objetivo, que é a classificação. Não é fácil. São jogos difíceis, são jogos duros, né? A próxima rodada, não tenha dúvida, viu, CH, que vai ser difícil novamente, né? E que precisa o Guarani continuar nessa jornada de bons resultados, de boa performance, né? De boa apresentação para entrar logo no G8. Já tá... Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Antigamente é que era bom. Era nada.
nada. Bom é hoje que a Sanasa tá toda digital. Você resolve tudo de onde estiver. Já viu o novo site, o novo aplicativo? Tá muito mais fácil de achar o que a gente quer. E o atendimento pelo WhatsApp tá show. Anota aí, 0800 77 21195. E tem mais. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. Bom era o passado? E nada. Bom é isso. A Sanasa e o futuro. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Copa Paulista de Futebol. Ontem, no fechamento de mais uma rodada, pelo menos os jogos do Grupo 3, o grupo do Guarani, o Pugre venceu o Rio Branco pelo placar de 1-0. Foi a quinta rodada do primeiro turno da competição. Com esta vitória, o Guarani no Grupo 3 ocupa neste momento a terceira colocação com 7 pontos. O 15 é o líder com 11, Primavera tem 9, Guarani 7, São Bento 6. Lembrando que os 4 primeiros avançam. O Paulista, próximo adversário do Guarani, no sábado 3 da tarde é o quinto colocado com 4. E o Lanterna é o Rio Branco com apenas 2 pontos conquistados. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, ontem o